E voltamos com o nosso Saúde e Sexualidade. Você já sabe o telefone, 3882. De segunda a sexta, você pode ligar, deixar sua pergunta, que os médicos sempre irão te responder. E agora, doutor Alfredo, eu vou ler duas perguntas que é do mesmo tema. Uma é do Fernando, ele mandou um e-mail e fala o seguinte. Doutor Alfredo, estava vendo pela net a respeito do extra size para aumentar o pênis. E gostaria de saber se realmente ele é 100% garantido, se não deixa nenhuma sequela, se realmente ele funciona e depois de terminar de usar todos os comprimidos, continua a mesma coisa. E o Edilberto também mandou um e-mail perguntando, né? Gostaria que o senhor fizesse algum comentário sobre o produto chamado Extra Size, que promete aumentar o pênis e prolongar a ereção. Fiquei um pouco interessado, mas gostaria de uma opinião profissional. Observação: não tenho nenhum problema de ereção, mas gostaria de aumentar o tamanho e engrossar um pouco. Obrigado pela atenção. Doutor Alfredo, fale com eles. Fernando e Edilberto. Quando foi a última vez que alguém de nós viu Papai Noel? E as renas e a carrozinha dele lá cheia de presentes? Ou quando foi que alguém viu o Saci Pererê andando aí pelo meio da rua, pelo meio da praça, ou chegando na sua casa pedindo um copo d'água? Eu nunca vi. Na internet vendem-se sonhos. Muitos inescrupulosos usam a boa fé, a boa vontade e a necessidade que muitos de nós criamos para nós mesmos. Ninguém tem nada com isso. E os espertos estão de tocaia esperando que essas pessoas caiam na conversa deles. É assim que eu vejo essa questão que está sendo colocada com esse produto. Pois bem, não tenho nada contra as plantas. Ao contrário. É óbvio que nós subsistimos até aqui porque nos alimentamos de folhas, de raízes, de tronco, de cascas e por aí vai. Sempre, ao longo da história da humanidade. Agora, atribuir uma característica própria de uma planta que pode até ser útil em algumas situações, como por exemplo, alguns graus de disfunção erétil leves, é perfeitamente possível. O que beira a loucura é que ainda existem pessoas que irracionalmente pensam que se tomarem um comprimido destes, vão ter um ganho de aumento de pênis. Sabem, durante os últimos 30 anos, praticamente nós temos recebido milhares de homens no nosso serviço. E alguns chegam, tanto no serviço público quanto no serviço privado, alguns chegam com a convicção absoluta: doutor, o meu pênis é pequeno, eu preciso aumentá-lo porque eu não consigo satisfazer as mulheres ou porque eu gostaria de ter um pênis maior. Muito bem, a gente ouve, questiona, fazemos a consulta, fazemos exames, e acabamos descobrindo que o indivíduo tem 50% da rigidez no pênis que ele deveria de ter. E é a isto que ele atribui um pênis pequeno. E em cima disto que os vendedores desse produto se valem para dizer que o pênis vai aumentar. O pênis, com esses produtos naturais, que alguns têm característica de melhorar a circulação local e dar alguma melhora para esses homens. E vejam, se com 50% o tamanho do seu pênis é metade do que é com 80% ou com 90% ou com 100% duro, é claro que ele aumentou, não aumentou? Pois bem, é isso que eles fazem. Tentar se valer de uma necessidade que estatisticamente sabe-se que é de pelo menos 85 de cada 100 homens, para os incautos cair de cabeça e comprarem um produto extremamente caro, que não vale 10%
do que eles vendem, em termos de produtos que realmente há na fórmula, e o vendem como um engodo, como um engano, como uma má-fé, dizendo que o pênis do sujeito vai aumentar. O que o sujeito não tem é uma boa ereção. E nesses casos, como disse, nos distúrbios sexuais de ereção leves, vai haver um ganho tanto no comprimento quanto na grossura do pênis. Mas isto não é aumento de pênis de 15 centímetros para 20 centímetros. Ou de 15 centímetros de circunferência para 18 centímetros de circunferência. Então, gente, pensa um pouco. Até hoje não foi possível na ciência médica uma técnica que através de um comprimido aumente o pênis. A não ser, como eu disse, em casos em que a pessoa tem uma disfunção erétil de grau leve e quando faz uso de algum produto desta natureza que eu não compraria, eu não usaria, eu procuraria o médico para o médico me orientar sobre um tratamento adequado. Não compraria pela internet para eu usar, porque você apenas vai ter o retardado processo que levou a procurar os comprimidos, portanto você ficará dependente financeiramente daquele produto, ou a chance de piorar o teu quadro clínico, e quando você for procurar ajuda médica, já era. O teu pênis atrofia, o teu pênis já estará numa condição em que muitas das vezes só uma operação resolve, quando pode resolver. Então, gente, não façam isto. Não procura substituir o teu médico pelo Dr. Google. Ele ainda não mostrou diploma. Ele é uma ferramenta informativa de milhões de coisas. Daí a tratar problema de saúde através da internet, eu penso que não chegamos a esse padrão de conhecimento humano ainda. Pode ser que no futuro nós cheguemos apenas com apertar uma tecla de um computador, termos resolvido o nosso problema de câncer, de cegueira, de diabetes, de qualquer outra coisa, mas ainda não chegamos lá. Portanto, você, gente, que normalmente quem procura isto são jovens, vejam o que aconteceu com o cantor que está internado lá no Sírio-Libanês. O uso indiscriminado de medicamentos e de substâncias levou a uma fragilidade vascular que está levando a doenças extremamente graves. E nós já sabemos que existe no país centenas de mortes por ano de jovens de 18, 20, 30 anos de idade provocadas exatamente pelo uso indiscriminado de hormônios na tentativa de ficarem saudáveis, com a musculatura desenvolvida e por aí afora. Então, gente, não cometam o mesmo erro. Não existe um produto tomado na forma de comprimidos que aumente tamanho de pênis. Portanto, não vão nesse engodo dos espertalhões que estão levando o seu dinheiro, e muito caro, por certo. Ok? Um grande abraço para os nossos internautas e ouvintes. Doutor Ari. Realmente, o doutor Alfredo tocou na ferida. Hoje é moda as pessoas estarem com aqueles músculos enormes, fisiculturismo, as pessoas se cultuam e apelam, além de fazer a ginástica exagerada nas academias, puxando ferro, como se diz na gíria, as pessoas estão usando muito anabolizantes e principalmente hormônios, e o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, ele é produzido naturalmente pelo organismo, mas se você introduz esse hormônio sem uma orientação médica, por exemplo, em crianças que não têm problema de crescimento, que o médico mesmo assim, com muito critério para utilizá-lo, esses hormônios, se a pessoa tem propensão, por exemplo, a ter um determinado câncer, isso vai ser exacerbado. Um tumor qualquer, ele com hormônio de crescimento, se desenvolve assim de uma maneira em progressão geométrica. Isso é um perigo muito grande.
E as pessoas não respeitam, eles vão no médico, eu preciso aqui, porque fulano toma um monte de crescimento, ele está com os bíceps. Então você vê o pessoal na rua hoje, tudo com camisinha de manga curta, com aqueles músculos enormes. Eles se acham o máximo, eles falam, olha, o camarada é forte. De repente você fica com aquela barriga de tanquinho, aí você vai olhar a torneirinha lá embaixo. Então, mas tem tudo isso em voga, agora isso é brincadeira. Mas muito cuidado com isso, pessoal, os anabolizantes. Tá aí o caso como é o caso que chama a atenção, porque é um cantor, uma pessoa conhecida, um artista, mas isso acontece com milhares de pessoas que não são artistas. Então não use anabolizante, não use hormônio, não use essas coisas, o que vende pelo Dr. Google, o que vende pela internet, é muito perigoso. E as pessoas, tá cheio de lobo na internet, pegando os cordeirinhos que caem como gaiatos, é isso. Tem gente que até toma de animal, né? Vende câmbio negro, essas coisas, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Se é proibido, se tem drogas, né? Remédios que é com prescrição médica, gente, é médico que passa, né? Essa coisa, fez bem pra mim, vai fazer pra você. Está assumindo a responsabilidade, o médico. Né? Muitos atletas já morreram até pelo uso indiscriminado de anabolizantes. E este é o seu Saúde e Sexualidade. Participe, mande sua pergunta que você será atendido. E agora a dona Luísa de Interlagos, ela não deixou a idade, doutora Ari, mas ela fala o seguinte: a labirintite é proveniente do quê? Não perca um programa, um abraço a todos. Fala um pouquinho com a dona Luísa. Pois não, dona Luísa de Interlagos. O nosso ouvido, ele é dividido em a nossa audição em 3 compartimentos. A orelha e o introito é o ouvido externo, tem o médio, onde fica essa região sinuosa que passa, o som é processado para chegar ao nosso cérebro, e o ouvido interno. Então, quando você tem inflamação desses trajetos sinuosos, que é o labirinto, é a labirintite, mas principalmente quando acontece um processo degenerativo, que é consequência do passar dos anos. Tanto que a labirintite é comum em pessoas com mais idades, pessoas que chegam à sua terceira idade, como se você estivesse cambaleando, ingerido álcool em excesso. Quando você tem uma tontura que é postural, ou seja, quando você vai deitar, ou levanta-se bruscamente, ou deita-se bruscamente, faz um movimento rápido para a esquerda ou direita, e se tem uma pequena tontura, a causa primordial, principal, é a labirintite. E existe medicamento, uma série de medicamentos, tratamento para isso, mas acontece mais com o decorrer dos anos e com o decorrer das idades. O nosso ouvido ele é muito complicado, ele é processado para que o som chegue de uma maneira atenuada até o nosso cérebro. Porque o ser humano ele é racional, ele pensa. É o contrário, por exemplo, dos animais. Os animais, qualquer barulhinho, um cachorro, os felinos, os caninos, etc., eles ouvem um som assim a milhares, a quilômetros de distância. Por quê? Porque ele é irracional, ele não fala. Então é uma das defesas. Quando você vê, por exemplo, esses foguetórios, quando um determinado time ganha, balões, em festas juninas, os cachorros latem sem parar. Porque a audição deles é 20 vezes mais sensível do que a nossa. É a defesa, a natureza sabe, deu essa defesa para o animal perceber por instinto, para se fugir, para se defender, etc. O nosso não, o ser humano, o nosso ouvido ainda é muito complexo. Ele tem uma série de doenças, tanto que tem uma especialidade na medicina, que é a otorrinolaringologia. Tem médicos só especialistas em ouvidos. Tal a complexidade desse órgão. E a labirintite é uma das queixas mais comuns, uma das causas mais comuns da frequência dos consultórios dos otorrinos, são as pessoas com labirintopatias, principalmente pessoas que estão nos seus 60, 70, 80 anos para frente. E tem tratamento, hoje os medicamentos estão cada vez mais avançados, e é isso. A labirintite é isso, é uma coisa que acontece de maneira comum com o decorrer dos anos. E tem tratamento, dona Luísa. Gente, nós vamos para um breve intervalo e continuem ligadinhos porque tem mais informação aí para vocês, tá bom?